Segurança de laboratório. Vocês já fizeram outras disciplinas práticas, então já viram essa parte. Mas, como a orgânica utiliza alguns reagentes distintos, a gente precisa rever e relembrar alguns pontos aqui, alguns tópicos que são importantes, tá? Primeiro, a gente precisa ter uma segurança no laboratório, porque a gente vai trabalhar com produtos químicos e com solventes. A química orgânica trabalha muito solventes, né? Solventes polares, solventes apolares. E o manuseio desse solvente, a gente aprender como manuseá-los é muito importante, porque a maioria dos solventes que a gente vai utilizar são tóxicos, tá? E, em segundo lugar, o laboratório também possui risco devido às técnicas que a gente utiliza. Então, a gente vai utilizar muitas vezes equipamentos que requerem temperatura ou que requerem chama, tá? Então, se as técnicas não forem bem executadas, a gente pode ter vários riscos dentro do laboratório. As práticas de laboratório já minimizam esses riscos, tá? Por isso que é tudo organizado, testado antes, e vocês são bem orientados para que a gente possa não ter esses riscos de acidente. Mas eles podem acontecer, tá? Então, a gente pode ter cortes. Se uma vidraria quebrar enquanto você estiver lavando, então você pode cortar a sua mão, já aconteceu. Você pode ter queimaduras, utilizando a chama com um bico de Bunsen ou utilizando um equipamento, uma chapa aquecedora muito quente, queimar a sua mão, ou você pode se queimar com reagente, né, como por bases fortes. Você pode receber respingos de solventes ou de reagentes, com isso pode cair no seu olho ou na sua pele e acabar se machucando ou provocando um acidente maior. Quebrar vidros de solvente e reagentes, ou ainda pior, a gente ter princípios de incêndios e, consequentemente, explosões, porque a gente tem vários solventes inflamáveis dentro do laboratório e, como nosso laboratório é pequeno, o pequeno foco de incêndio com ainda aquele nosso teto de plástico, pegando num solvente desse, o risco de explosão é muito grande. Então, a gente tem que minimizar ao máximo esses riscos, esses acidentes, tá? Então, para isso, a gente vai relembrar aqui alguns hábitos, né? E algumas instruções importantes para a gente evitar que qualquer acidente desse aconteça. Bom, a gente vai falar primeiro dos equipamentos de proteção individual. Todo mundo acha que a professora é extremamente chata quando ela não deixa entrar num laboratório sem o jaleco, sem o sapato fechado, sem o seu óculos de proteção, tá? Porém, a gente vai ver aqui os possíveis riscos, né, que a gente pode enfrentar ou ter quando a gente não faz o uso dos equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Então, no laboratório de química orgânica, quais são os principais equipamentos? A gente tem o jaleco, né? O jaleco é obrigatório, óculos de proteção obrigatórios. Máscara não é obrigatório, mas a gente tem a máscara ali de filtros, né? Para quando a gente precisar utilizar alguns solventes ou reagentes que são mais tóxicos, né? Ou que liberam alguns gases que são mais apolares. E luvas, que também não é obrigatório, mas algumas vezes a gente vai precisar utilizar. Além dos equipamentos de proteção individual, a gente também tem que ter outros cuidados, né? A gente não pode usar shorts, sempre de calça comprida, né? Para não deixar a pele aparente. Não pode utilizar sapatos descobertos, né? Porque pode cair algum pingo ou algum vidro no seu pé, você pode cortar o pé, deixar cair algum reagente no seu pé e se machucar. Para as meninas ou meninos que tiverem o cabelo comprido, né, acima aqui, um pouco abaixo, na verdade, do ombro, sempre amarrar o cabelo, porque esse cabelo pode tacar numa chama ou pode enganchar em algum equipamento. E também evitar o uso de pingentes, colares, pulseira, lenço, qualquer coisa, camisas de manga compridas que sejam muito largas, que isso pode ser preso em qualquer máquina ou pegar numa
uma chama e gerar algum acidente de alguma certa forma, tá? Então, esses são os cuidados principais. E aí a gente vai ver sobre cada um desses equipamentos de proteção, tá? A gente vai começar com o óculos de proteção. É muito chato ficar com óculos de proteção, a gente fica com o olho suado, né? Algumas pessoas não conseguem se adaptar ao olho, mas ele é muito importante porque ele vai proteger os nossos olhos dos respingos de qualquer reagente ou solvente no nosso laboratório, tá? Então, os óculos, pode ser qualquer óculos? Não. O óculos de grau substitui o meu óculos de proteção? Não, a não ser que você tenha um óculos de proteção de grau, porque o óculos de proteção, ele sempre tem essa lateral aqui que protege mais, tá? Porque se o amiguinho do lado está fazendo um experimento, pode respingar para o seu lado e passar por esse ladinho aqui, se você estiver utilizando um óculos normal, tá? Então, você precisa, mesmo que você use óculos de grau, colocar o óculos de proteção por cima. E outra coisa é para quem utiliza lente de contato, aí sim é que precisa mesmo utilizar o óculos de proteção, porque os reagentes, os produtos químicos, eles podem, ao respingar no seu olho, ficar presos entre a lente de contato e a córnea, então fornecendo ainda maior tempo de contato do seu olho com reagentes, tá? Então, por isso que os óculos de proteção, eles são essenciais e obrigatórios o seu uso durante os nossos experimentos. Bom, o jaleco. O jaleco também é importante. Importante diferenciar jaleco de bata, tá? O jaleco, a manga é até aqui o punho, certo? Mangas compridas de botões e ele deve ir aqui à altura do joelho, um pouco abaixo. A bata, você coloca só aqui, vem como se fosse uma camisa, né? Ela é curtinha e vem aqui só até o ombro, até o cotovelo. E esse não é o ideal, tá? O ideal são jalecos de mangas compridas. O jaleco, ele também vai proteger a gente, não só todo o corpo, né? Não só o rosto, como protege o óculos, mas vai proteger todo o corpo de qualquer respingo, de algum, se você pode, porventura, virar um becker, né? Com reagente e cair em cima de você, então protege o seu corpo, protege a sua roupa, certo? E esses jalecos, eles são feitos de algodão ou com fibra naturais e sintéticas, porque eles são mais resistentes às substâncias que são corrosivas, tá? E, além disso, quando eles são queimados, eles não vão grudar no seu corpo, tá? Então, fazendo com que aquela substância que pegou, que pegou ali no seu jaleco, ele seja mais facilmente removida, né? Se for algum material que gruda no seu corpo, a substância vai grudar na sua pele também, tá? Então, essa é a importância do jaleco. Passando agora para as luvas, tá? As luvas não são obrigatórias, nem sempre a gente vai utilizar luva, até porque a gente não tem luva disponíveis para todos, tá? Mas a gente sim, em alguns momentos, vai precisar utilizar as luvas, principalmente quando a gente fizer uso de substâncias corrosivas, tá? Então, existem vários tipos de luva. Tem luvas de plásticos. As luvas de plásticos a gente não tem no laboratório, são aquelas luvas mais simples que a gente encontra aí até em alguns estabelecimentos de comida, tá? Mas ela consegue proteger contra alguns reagentes que são corrosivos, mas leves, tá? Mas a gente não utiliza muito porque ela também é um pouco escorregadia, né? Se você molhar, então não é muito interessante. Já as luvas de látex, elas são bem úteis, a gente pode utilizá-las facilmente no laboratório, protege, tem uma proteção boa contra vários reagentes, tá? Mas a gente nem sempre tem, então a gente, sempre que, se você tiver disponível em casa, você pode levar a sua luva para utilizar. Aí, se a gente vê que pode ter um risco de choque elétrico, a gente vai utilizar as luvas de borracha, tá? As luvas de neoprene,
ou também as dinitrilas, são as mais ideais quando a gente vai utilizar solventes. A gente tem aqui, ó, elas dinitrila também são azulzinhas, geralmente elas são azulzinhas claras assim, tá? Elas que têm a maior proteção contra solventes orgânicos. Então, no nosso caso, seriam as mais ideais. As luvas de algodão, que ela absorve transpiração, essas daqui, tá? Ó, elas são ideais também quando a gente vai fazer um experimento de densidade, porque não passa a oleosidade para o recipiente que a gente utiliza. E a Dizetex que a gente tem no laboratório, que é quando a gente vai pegar alguns componentes bastante quentes, né? Um becker quente em cima de uma chapa aquecedora. Tem alguns... a gente não tem uma mufla, mas tem um equipamento chamado mufla, que ele vai até 400 graus Celsius, né? Ou se você vai tirar alguma vidraria da estufa. Então, é aqui que a gente usa essa luva para proteger de objetos quentes. E agora, por último, as máscaras, tá? A gente tem dois tipos de máscara, que são aquelas máscaras comuns que a gente está utilizando agora para se proteger do Covid. E as máscaras que possuem filtros, né, para gases e vapores. Então, essas máscaras comuns, elas vão proteger a gente mais de barreiras com partículas pequenas. Então, se a gente for utilizar sílica gel, por exemplo, que é uma das práticas que a gente utiliza quando a gente faz a cromatografia, a gente precisa utilizar essa máscara comum, que a sílica gel é bem fininha e pode você acabar sugando, né, pelo nariz. Já quando a gente vai mexer com alguns solventes, como o THF, que a gente tem no laboratório, o tolueno, o xileno, ou os solventes clorados, aí o importante é que a gente utilize essas máscaras com filtros, tá? Essas máscaras, elas conseguem filtrar gases e vapores. Então, a gente coloca aqui, ó, os filtros geralmente são compostos de carvão ativado, tá? E eles são colocados aqui, um do lado de cada lado. Então, a gente tem uma ou duas dessas máscaras no laboratório e quando a gente precisar fazer o uso do THF, a gente usa essas máscaras ou a gente pode utilizar também a nossa capela.